Graças a Deus, glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Nós saudamos a todos na paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a cada um dos senhores, das senhoras, de todos vocês que nos ouvem aqui nesta tarde. Nós estamos aqui realizando o 6º culto doméstico na casa da irmã Bebé, né? Para a glória e honra do nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje é 1º de maio de 2023, comemorado em todo o Brasil como o Dia do Trabalhador. Então que Deus, neste dia, possa estender a sua mão sobre todas aquelas pessoas que estão trabalhando, sobre aquelas pessoas que estão voltando do trabalho, que estão indo trabalhar, aqueles trabalhadores que estão em casa de folga, né, aproveitando o feriado, e também que Deus estenda a sua mão sobre aqueles que estão precisando de trabalho, né, que Deus possa abrir as portas de trabalho, de emprego, e essas pessoas possam também ser abençoadas e sejam prósperas em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque Deus, Ele não conserva sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Nós vamos iniciar nesse exato momento com a oração, né, em nome de Jesus. Eu vou pedir aqui para a irmã iniciar essa oração e depois nós vamos dar continuidade louvando ao Senhor com os hinos da harpa cristã, e o Senhor vai dando a direção deste trabalho abençoado em nome de Jesus. Saúdo os ouvintes que estão nos assistindo esta hora, que sejam agraciados e abençoados por Deus, e a bondade e a misericórdia do Senhor venha recair sobre cada um de nós, porque a misericórdia dele é grande e dura para sempre. Oramos. Soberano e eterno Pai, todo-poderoso Senhor da glória, Criador do céu e da terra, mais uma vez estamos a te agradecer por este rico momento, Pai. Quantos têm o desejo de fazer e não têm condições, outros se encontram muitas vezes presos em uma cadeira de roda, em leito de hospital, mas pela tua misericórdia estamos de pé, para te louvar, engrandecer e dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é santo, santo. E nesta tarde venha nos abençoar, nos fortalecer na graça, no poder, na sabedoria que venha do alto, Pai, nos dando o livramento das ciladas malignas, das tentações que há de surgir sobre a terra para atormentar os habitantes do mundo. Pai, mas o Senhor é aquele Deus fiel, verdadeiro, um Pai zeloso que cuida de cada um de nós nos mínimos detalhes. Então não tem razão de que nós temer, porque sabemos que o Senhor é aquele guarda de Israel, guarda a nossa saída e entrada agora e para todo sempre. Amém. Amém, Jesus. Graças a Deus. Mas a senhora está com o hino aí já, irmão? Já estou aqui. Então pode, a irmã vai louvar o Senhor com o hino em nome de Jesus. Você que está aí com a sua harpa também, acompanha esse hino, é muito bonita a letra. É 456 da harpa cristã. Oh, que fonte transbordante, mais profunda que o mar, e de Deus amor imenso, que Jesus me veio dar. Ele me abriu a porta e me reconciliou, por seu sangue derramado, para Deus me consagrou. Como pomba perseguida e cansada já estava eu, mas Jesus não rejeita quem busca o perdido réu. Ele me abriu a porta e me reconciliou, por seu sangue derramado, para Deus me consagrou. Graça abundantemente sobre mim já derramou, onde abunda o pecado, graça superabundou. Ele me abriu a porta e me reconciliou, por seu sangue derramado, para Deus me consagrou. Quando alvorar meu dia, com Jesus irei para o céu, eu exaltarei para sempre, pois salvou um perdido réu. Ele me abriu a porta e me reconciliou, por
meu sangue derramado para Deus me consagrou. Amém. Louvado e engrandecido é o nome de um Deus Todo-Poderoso que vive e reina para todo sempre. Amém. Graças a Deus. Vamos louvar o Senhor também com o hino 380. O hino tem 7 estrofes. Nós vamos aqui louvar o Senhor, né? 380. Bem aqui assim. 79, 80. Por aí, né? Debaixo de uma muito formosas tamareiras, estando já Beceba na escuridão, as aves escutando entre as roseiras, se viram andar o patriarca Abraão. Seu coração perante Deus está aflito, pois quer que o sirvamos sem murmuração. E por amor pergunta ao Senhor bendito: o meu amado filho, queres tu então? A voz de Jeová potente é ouvida, o teu Isaque oferece para mim. Embora fiques com tua alma dolorida, pois te abençoo se fizeres tu assim. E abatido Abraão se torna forte, e canta hinos, pois com fé medita já. Deus pode o meu filho libertar da morte, e não temendo segue para Moriá. Ao pé do monte do supremo sacrifício, profunda dúvida entrou em Abraão. Irei perder da minha vida o benefício, e triste começou a subir com lentidão, pois ia dado o coração a esperança, no seu outono sacrifício de uma flor. Assim levou o seu cordeiro à matança, em obediência ao mandado do Senhor. Aleluia. Isaque com a lenha presto vai na frente, ó quanto é formoso para Abraão. Mas eis que volta para seu pai suavemente, e lhe dirige esta interrogação: o fogo e a lenha estou vendo que trouxemos, mas o cordeiro do holocausto onde está? E a resposta de Abraão na Bíblia temos: meu filho, Deus para si cordeiro proverá. Chegando Abraão aonde Deus mandara, fez um altar e nele a lenha arrumou. E a seu filho que já dantes amarrara, tomando nos seus braços sobre o altar deitou. Mas quando Abraão foi para imolá-lo, o anjo do Senhor bradou-lhe desde os céus: a tua mão ou não estenda para matá-lo, porquanto eu agora sei que temes a Deus. Erguendo Abraão seus olhos de repente, veio um cordeiro que no mato preso está, e o tomando oferece alegremente. Assim no monte do Senhor se proverá. A voz do anjo é ouvida novamente, diz o Senhor: porque fizeste esta ação, deveras eu abençoarei a tua semente, e nela as nações benditas se farão. O nosso Isaque oferecemos com firmeza, no Moriá, onde finda o ideal, pois foi ali que alcançaram fortaleza os vencedores sob canto angelical. Ali o nosso Deus jurou fidelidade, também os santos se encheram de valor, e só teremos a perfeita santidade depois que formos para o monte do Senhor. Oh, aleluia, glória a Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Quer cantar outro, irmão? Não, tá bom, fica do horário. Tá bom? Amém. Então nós vamos fazer a leitura da palavra do Senhor, né? Está lá no livro de
Segundas Crônicas. Nós vamos ler aqui Segundas Crônicas, capítulo 6, a partir do versículo 34. Nós vamos ler alguns versículos, depois do versículo 34, e vamos entrar depois no capítulo 7 e ler também alguns versículos para fechar a leitura da palavra do Senhor. Primeiro é no capítulo 6, a partir do versículo 34. Aqui, ó. Quando o teu povo sair à guerra contra os seus inimigos, pelo caminho que os enviares, e orarem a ti para a banda desta cidade que escolheste, e desta casa que edifiquei ao teu nome, ouve então desde os céus a sua oração e a sua súplica, e executa o seu direito. Quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles, e os entregares diante do inimigo, para que os que os cativarem os levem cativeiro para alguma terra remota ou vizinha. E na terra para onde forem levados em cativeiro, tornarem-se a si e se converterem, e na terra do seu cativeiro a ti suplicarem, dizendo: pecamos e perversamente fizemos, impiamente procedemos. E se converterem a ti com todo o seu coração e com toda a sua alma, na terra do seu cativeiro, a que os levaram presos, e orarem para a banda da sua terra, que deste a seus pais, e desta cidade que escolheste, e desta casa que edifiquei ao teu nome, ouve então desde os céus, do assento da tua habitação, a sua oração e as suas súplicas, e executa o seu direito, e perdoa o teu povo que houver pecado contra ti. Agora, pois, ó meu Deus, estejam os teus olhos abertos e os teus ouvidos atentos à oração deste lugar. Capítulo 7. E acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra, sobre o pavimento, e adoraram e louvaram ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. E o rei e todo o povo ofereciam sacrifícios perante o Senhor. E o rei Salomão ofereceu sacrifícios de bois 22.000, e de ovelhas 120.000. E o rei e todo o povo consagraram a casa a Deus. E os sacerdotes, segundo as suas turmas, estavam em pé, como também os levitas, com os instrumentos músicos do Senhor, que o rei Davi tinha feito, para louvarem o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Quando Davi o louvava pelo ministério deles, e os sacerdotes tocavam as trombetas defronte deles, e todo Israel estava em pé. E Salomão santificou o meio do pátio que estava diante da casa do Senhor, porquanto ali tinha ele oferecido os holocaustos e a gordura dos sacrifícios pacíficos. Porque no altar de metal que Salomão tinha feito, não poderia caber o holocausto e a oferta de manjares e a gordura. Assim, naquele tempo, celebrou Salomão a festa de 7 dias, e todo Israel com ele, uma grande multidão da grande congregação, desde a entrada de Amate até o rio do Egito. E ao dia 8º, celebraram o dia da restrição, porque 7 dias celebraram a consagração do altar e 7 dias a festa. E no 23º do 7º mês, o rei deixou ir o povo para as suas tendas, alegres e de bom ânimo, pelo bem do que o Senhor tinha feito a Davi
e a Salomão seu povo Israel. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, e se eu ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estão abertos os meus olhos, atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Amém. E eu digo amém. Glória a Deus. Uma leitura um tanto extensa, mas que o Senhor, tenho certeza, através destes versículos, o Senhor tem falado a cada um de nós e a você que nos ouve, né? Louvado seja o nome do Senhor. Existem vários temas que podem ser tirados de uma leitura como essa. Mas nesta tarde nós vamos apenas tirar um, após a oração que nós vamos fazer, em nome do Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela tua palavra, Senhor. Queremos te agradecer por este alimento, Senhor, poderoso. Este alimento que nos faz crescer, Senhor, nos edificar e nos faz iluminar o nosso entendimento para conhecer a tua boa e perfeita e agradável vontade. Pai, em nome de Jesus, fica conosco, continua conosco, abençoa todos aqueles que nos ouvem, Senhor, que nos ouvem. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, chega com providência, Senhor, atenta, Senhor, tu desde os céus, desde o teu santuário, desde a tua morada, e ouve a oração que se fizer neste lugar. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, nós temos aqui uma leitura bastante extensa, né, onde Deus aqui fala poderosamente, né, após Salomão oferecer ali sacrifícios, né, fez diversos sacrifícios entre bois e ovelhas, e como a gente viu na leitura, né, ele fez aqueles sacrifícios, fez a oração, né, uma oração poderosa, e quando a gente inicia o texto, a gente vê que as pessoas, no meio da oração, Salomão coloca ali a situação em que as pessoas saíam para a guerra e perdiam ali a batalha e pediam ajuda ao Senhor, né? E ele diz ali, olha, quando o povo pecar, porque não há homem que não peque, né? E o inimigo se apoderar deste povo e levar eles cativo para uma terra estranha, né? Levar cativo, né? E o Senhor chega ali quando eles caírem em si, virem o erro que cometeram e se arrependerem, e se converterem e orarem a ti, que o Senhor ouça então dos céus, desde o assento da tua habitação, e perdoa os seus pecados, e livra ele de todo o cativeiro e de seus inimigos. Essa foi a oração já quase do final que Salomão fez, né? E quando ele encerra a sua oração, a Bíblia diz que o fogo desceu do céu e consumiu aquele holocausto, né? Os sacrifícios que estavam sendo feitos ali na inauguração do templo, porque todo esse texto fala a respeito da inauguração do templo, né? O templo que o rei Salomão construiu. Deus deu a planta ao pai dele, ao rei Davi, mas Salomão foi que construiu o templo, e ao ser construído ele fez a consagração junto com os sacerdotes e com os levitas, e houve esse episódio, esse fato fantástico que está registrado aqui em 2 Crônicas, capítulo 6 e 7, né, onde a gente vê aqui a manifestação poderosa de Deus e a glória do Senhor sendo manifesta, como nós havíamos até falado em vídeos passados, né, que Deus ele manifestou a sua glória em vários lugares, né, inclusive no templo do rei Salomão, ele também manifestou a sua glória. Interessante é que, quando a gente lê os versículos, a gente vê que quando o povo viu o fogo descer e consumir o holocausto, e a glória do Senhor envolver todo aquele templo, o que é que a Bíblia diz? Que o povo colocou o seu rosto em terra e adoraram ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, senhoras e senhores, o que me chama a atenção nestes textos que nós lemos é justamente aquela palavra chamada cativeiro. A palavra cativeiro significa dizer que
é uma situação em que uma pessoa está subjugada, né? Que uma pessoa está subjugada, que não tem, que tem a sua liberdade totalmente limitada e controlada por outra pessoa. Ou por uma situação que ela não consegue sair. Então a pessoa está sob um cativeiro. A gente vê exemplos na Bíblia de situações de cativeiro. Interessante que o cativeiro, ele tem um tempo determinado, né? Ele tem uma duração. Não é para o resto da vida que dura um cativeiro, né? Uma prisão. Se a pessoa está numa prisão, está num cativeiro. Se a pessoa está algemado e amarrado, pés e mãos, está num cativeiro. Se a pessoa está dentro de uma cova, está num cativeiro. Se a pessoa está dentro de um calabouço, está no cativeiro. A gente vê exemplo dos servos do Senhor dentro de cativeiro, mas passaram apenas um período de tempo. Segundo a Bíblia Sagrada, Israel, devido à grande desobediência, né, eles ter espontaneamente de si mesmo se afastado de Deus, né, porque infelizmente tem pessoas que não querem conversa com Deus, não querem se aproximar de Deus, né? E para se aproximar de Deus, o caminho é Cristo. Cristo mesmo disse: ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então o caminho para chegar a Deus é através de Cristo. Mas também o caminho para chegar a Deus é um caminho santo. Quando a gente diz vinde como estás, é para você vir mesmo como está. Porque quem vai te convencer e quem vai te libertar de paradigmas e de pensamentos e de atitudes que você acha que está certo, é o Espírito Santo de Deus, que ele diz, a Bíblia diz que ele veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, à medida que você entra neste caminho de Deus, em direção a Deus, a se aproximar de Deus, você vai se convencendo, o Espírito Santo vai te convencer de que certos comportamentos que você tem, não vale a pena ficar com eles. Você vai se convencendo de que as suas atitudes, suas falas, seus costumes, né, suas tradições vão ficando para trás. E à medida que isso vai acontecendo, essa transformação de dentro para fora na nova vida da pessoa, a pessoa vai se santificando, até porque está andando no caminho santo, que é o caminho de Deus. Enquanto mais você se aproxima de Deus, mais você vai se santificando e mais o Espírito Santo, que é de Deus, vai te convencendo de que as atitudes que você tinha, você tem que deixar para trás e começar a olhar para Jesus Cristo, né? Como diz lá no livro de Hebreus, né? Já que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhos, né? Deixemos todo o embaraço de lado e o pecado que tão de perto nos rodeia, né? E olhando com perseverança para Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Mas tem pessoas que não querem seguir essa carreira. E nós não somos obrigados a chamar ninguém para seguir essa carreira. Mas, infelizmente, quando a pessoa rejeita essa missão, né? esse caminho de seguir a Cristo, seguir a Deus no seu caminho, acabam por si mesmo ficando prisioneiras do seu próprio pecado. Porque a Bíblia diz que quando você é vencido pelo seu pecado, você se torna prisioneiro dele, ou seja, você ficou cativo a ele. Então, não foi diferente com a nação de Israel. Deus mandou os profetas, a Bíblia diz que ele mandou os profetas de madrugada, orando, jejuando, gemendo, chorando, entregou a mensagem poderosa a ele para mostrar a situação do povo, para alertar o povo, para sair daquela situação de desobediência, de rebeldia, de idolatria, de feitiçaria, de prostituição, né? De tantas coisas ruins que eles começaram a praticar e Deus mandando os profetas alertando para o perigo que estava à frente deles. Mas mesmo assim eles não quiseram, rejeitaram, né? Até lá no capítulo 8, versículo 20 de Jeremias diz assim: passou a cega e findou o verão e nós não estamos salvos, né? Então o tempo passou, o tempo passou e eles não quiseram dar ouvido ao Senhor, né? E mandou os alertas através de Isaías, mandou os alertas através de Jeremias, de Ezequiel, de Daniel, de Naum, de Joel, de Jonas, né? De Miqueias, de Zacarias, de Abacuque,
Abacuque, na sua oração, disse: aviva, Senhor, a tua obra, e no meio dos anos a notifica. Na tua ira, lembra-te da misericórdia, né? Então, até o profeta clamou a Deus para evitar a destruição em massa, né, do povo de Israel. Mas, infelizmente, o profeta Jeremias, lá no capítulo 30 e capítulo 29 também fala que Deus determinou 70 anos de cativeiro babilônico para o povo de Israel. Ou seja, todo cativeiro ele tem um tempo determinado. Tem o seu início e tem seu fim. Lá na Bíblia Sagrada, Jesus estava indo em direção à sua missão de evangelização e uma mulher, no dia de sábado, entrou na sinagoga onde ele estava ensinando e essa mulher estava encurvada. E Jesus mandou ela ficar de pé e ela ficou e foi curada totalmente. E houve murmuração por parte dos fariseus. E eles disseram: olha, tem 7 dias na semana, tem 7 dias na semana, e nos 6 dias você tem que curar, fazer o que você quiser. Agora, no sábado, no 7º dia, você não pode fazer isso. Então Jesus disse: por que eu não podia fazer isso? Esta é uma filha de Abraão. Há 18 anos que o demônio mantinha ela em cativeiro, uma enfermidade. E ela foi liberta dessa enfermidade. Amém. Glória a Deus. Então, senhoras e senhores, existe também cativeiro de doença. Pessoas que carregam doenças que estão sobre o seu corpo, que não se sabe lá o motivo pelo qual que foi, né? Porque quando a gente olha para a vida de muitas pessoas, às vezes é doença, consequências do dia a dia, que a pessoa adoece. Mas tem doenças que é colocada por demônios. E esta mulher é um exemplo. Estava cativa, Jesus disse, estava cativa por Satanás durante 18 anos. Olha só em que cativeiro de sofrimento, de dor, de atraso na vida, né? Porque uma pessoa doente não consegue prosperar. Uma pessoa doente, ela não consegue avançar, porque a doença vai lhe consumindo suas energias, a sua força, né? E até mesmo a sua esperança e a sua fé. Mas aquela mulher estava ali na condição, né, de pessoa pecadora, mas acreditando que o milagre dela ia acontecer naquele dia. Então Jesus Cristo removeu o cativeiro dela. E lá no livro do profeta Jeremias, do capítulo 30, Deus fala assim: eis que vem dias em que eu removerei o cativeiro do meu povo de Israel. Então tem um dia determinado. Deus determinou 70 anos, e quando chegou os 70 anos, Deus removeu o cativeiro do seu povo. Lá no livro de Apocalipse, né, Deus falou assim: eis, nada tema das coisas que vão acontecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, ou seja, no cativeiro. Tereis uma tribulação de 10 dias, mas seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito de Deus diz às igrejas. A Bíblia diz também, senhoras e senhores, que Jó passou por uma situação tão difícil, perdeu tudo, né? Houve murmuração por parte de familiares, perdeu filho, perdeu a sua renda que ele tinha, animais. O homem era rico, perdeu tudo. E por cima de tudo isso, ainda foi acometido de uma doença grave. A Bíblia diz que desde a planta do pé até o alto da sua cabeça era só ferida. Era tipo um câncer, né? Aquela coisa podre, aquela coisa nojenta no corpo daquele homem. Olha só que situação. E a Bíblia diz que a Bíblia diz o quê? Que Deus virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. Glória a Deus. Então Deus é aquele que muda o cativeiro. Verdade. Lá no livro do profeta Daniel, Daniel diz: bendito seja o nome do Senhor, porque dele é a sabedoria e a força. Ele remove reis e estabelece reis. Ele muda os tempos e as estações. Ele revela o profundo e escondido. Conhece o que está em trevas, porque com ele mora a luz. Então Deus é aquele que muda a situação, que muda o quadro, que muda a história, que faz com que as trevas se transformem em luz
E quem faz que aquilo que está torto se endireite, porque Deus ele tem o poder de fazer isso. Mas espera apenas uma coisa que é o segredo. Você e eu clamar. Clamas a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Então, nesta tarde que o Senhor está ouvindo, está esperando o seu clamor, que você possa clamar ao Senhor para Deus mover o teu cativeiro. E aquilo que estava perdido seja encontrado. E aquilo que estava sem sucesso comece agora a dar resultado positivo. E aquilo que estava sob tempestade começa a vir a bonança. E essa doença que não quer sair do seu corpo, que a partir de hoje ela começa a bater em retirada em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque a Bíblia diz o seguinte, que Deus é o Jeová Rafá, o Senhor que te sara. Né? Então que o Senhor nesta tarde remova o cativeiro do seu povo, né? Como diz lá no livro do profeta Joel, né? E lá no livro do profeta Amós, que Deus é aquele que remove o seu cativeiro, que Deus possa levantar o teu rosto, tirar essa tristeza, tirar este desânimo, te dar força, te dar coragem, e você levantar a sua mão e dizer, até aqui o Senhor me ajudou, porque o Senhor é o meu Deus, o meu Redentor que vive. Como disse Jó, né? Eu sei que o meu Redentor vive, e eu ainda na minha carne verei a Deus. E a esposa dele disse, ainda tu mantém a tua fidelidade, esse teu Deus, amaldiçoa esse teu Deus e morre. E ele disse, como qualquer doida, assim fala você. Deus me deu e Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Então que Deus seja glorificado na tua vida, para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Fique com esta palavra e seja abençoada em nome do Senhor Jesus Cristo. A irmã vai encerrar agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, com uma oração. Não temos mais tempo, porque eu estou saindo também já para o círculo de oração. Nós prolongamos até mais um pouco. Oramos. Soberano e eterno Pai, Senhor da glória, muito obrigado, Pai, por tudo que foi realizado, por tudo que foi falado, Senhor, por tudo que esse irmão explicou agora à tarde, para o ouvinte, para mim também aprender, porque é maravilhoso a gente aprender as maravilhas do Senhor, aprender e saber que é um Deus, um só mediador, em quem nós devemos confiar, em quem nós devemos entregar nossas próprias vidas e saber que Ele é fiel, saber que Ele cuida, que ele luta, a peleja não é nossa, quando aparece uma peleja na nossa vida, não é nossa, é de Jeová, porque Ele é quem peleja por nós. Então, mas nós devemos também não ficar acomodados, buscar Ele pela madrugada, buscar Ele ao meio-dia, à noite, a qualquer hora do dia. Você está lavando louça, seja glorificando a Ele. Você está lavando roupa, glorifique a Ele. Você está arrumando a casa, glorifique a Ele. Você está temperando a comida, glorifica a Ele. Louve, 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 porque o louvor, Ele libera muitas coisas. Glória a Deus. Porque eu, a sua irmã, a vossa irmã Bebê, tem recebido muitas vitórias através dos louvores. E aonde eu chego, o Senhor só fala para mim que eu louve. Eu louvo que as bênçãos chegam. Então eu não corro atrás de bênçãos. As bênçãos correm atrás de mim. Porque não sou essa irmã que vai atrás de profecia, que vai atrás de chave de apartamento, chave de carro. Não, porque um dia se eu tiver de possuir essas coisas, Deus me dá. Porque Ele é o dono do ouro e da prata. E todas as coisas é possível aos que crerem. Porque quem confia no Senhor como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Essa é minha fé viva nele, que Ele é o refúgio e fortaleza, socorro presente na angústia. Para que a gente se preocupar com o dia de amanhã? Porque o dia de amanhã só pertence a Ele. Nada é nosso, nada nós temos, nada nós somos, porque tudo é dele, tudo é para Ele, Ele não divide a glória dele com ninguém. Então nós temos mais que adorar Ele em espírito e em verdade, e adorar de alma, corpo e coração. E ter as mãos limpas e o coração reto, para que o Espírito Santo dele possa habitar em cada um de nós. Meu Pai, tudo nós te pedimos, já te rogamos e te agradecemos, para todos sempre. Amém. Amém. Graças a Deus, senhoras e senhores. Então, muito obrigado, né? Quero dizer mais uma coisa, que você é cidadão e cidadã dos céus. Amém. Glória a Deus. Você também é filho e filha de uma aliança feita entre Cristo e Deus e a sua igreja. E você também está debaixo das promessas do Senhor, das promessas que Deus fez a Abraão e para os seus descendentes. Então você não está esquecido, né?
lá em Êxodo, no capítulo 15, versículo 26, só para encerrar, eu quero deixar aqui para você. Que se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, sobre ti não haverá nenhuma enfermidade que envieis sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Louvado seja Deus. Receba esta palavra em nome de Jesus e que Deus abençoe e o Senhor possa neste dia dar a tua vitória e a tua bênção em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.